Olá, você aí de casa. Hoje estamos aqui no podcast e vamos falar de psicodélicos, renascença psicodélicas. O que é que você tem a ver com isso? O que é que isso tem a ver com saúde mental? E aqui eu tô com as pessoas mais ilustres da Univasf comigo. Yay! Se Que é apresentem isso? aí. Vai, Karen, você pode começar. Oi, gente, eu sou Karen, tô aí no 6º período da Univasf em Psicologia. Raquel, agora é você. Meu nome é Raquel, eu também estou no 6º período, né? Achamos que estamos no 6º período. Estamos num período aí, né? Não é nada Bem em muito cada certo. período. Então. E é isto, nada além. Acho que podemos começar. Pois Nada é, além gente. disso. Aí, meu nome é Igor, tá? Eu sou colega dessas ilustres presenças e hoje a gente vai falar um pouco de psicodélicos e saúde mental, tá? Primeiramente, eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização histórica, né, sobre o assunto. E se a gente, assim, for pensar em como começa essa história na modernidade, a gente poderia afirmar que foi lá em 1943, né, quando acidentalmente o Albert Hofmann, um cientista aí da área farmacológica, ele descobre uma substância muito parecida com a serotonina, que é a dietilamida do ácido lisérgico, que é o LSD, né? E aí ele acaba decidindo testar nele mesmo os efeitos. Então, ele estava no laboratório, decide ir para casa de bicicleta sobre os efeitos dessa substância. E aí ele tem a primeira trip conhecida aí Literalmente uma viagem psicodélica. justamente. Então, E esse fato, ele é ilustrado até hoje pela cultura pop, né? Aquela imagem, o cara em cima da bicicleta, com 1943 escrito. Acho que quem conhece um pouco dessa cultura tem na mente essa imagem. Mas essas experiências psicodélicas, elas acontecem aí há milênios, em diversas culturas e tudo mais. Uma coisa legal que tem um psicodélico que surgiu com um autor muito famoso, né? O Aldous Huxley. Ele com um cientista, que eu não vou lembrar o nome agora, É o mas Humphrey Osmond. Humphrey Osmond, muito obrigado. Aí, esse cientista... Então, vou te dar mescalina, tá? Só de brother, assim, e aí vamos ver o que acontece, né? Deu uma mescalina supervisionada, e aí, a partir dessa experiência, ele fez um ensaio, né? As Portas da Percepção, inclusive inspirou The Doors, né? A Um banda. livro muito bom. Ele também fez outro ensaio sobre o Céu e o Inferno, não lembro direito o nome, mas também sobre a experiência psicológica. Psicodélica dele e ficou famoso o termo psicodélico por conta por conta por conta do Aldous Huxley. E na cultura pop é muito marcada, né? Eu acho que se a gente pegar Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, o pessoal fala muito que é uma alegoria para o LSD. Exatamente. Só que aí a gente tem um histórico muito doido, né? Principalmente nos Estados Unidos, a gente tem uma proibição tem uma guerra às drogas, preconizada principalmente por um presidente muito famoso, o Ronald Reagan, e uma indústria propagandista muito forte contra o uso dessas drogas, né? Dizendo que se você usar, você vai morrer, você vai enlouquecer, que hoje a gente tem evidências contrárias a isso, mas primeiro a gente tem o boom, né? Como a Karen falou com Hoffman, ele consegue sintetizar aí o LSD e usa nele, e aí vem uma explosão de pesquisa, mas aí vem um ano de proibição e as pesquisas chegam no platô, né? Exatamente, né? Isso nos anos 60, porque nos 50 existia aí diversos experimentos, inclusive financiados pelo governo, mas entrou a política no meio, interesses próprios, e acabou tendo esse platô aí. Realmente uma época muito obscura, né? Isso. E aí a gente tem figuras, né? Nos Estados Unidos, o Reagan, na Inglaterra a gente tem a Thatcher, e muito associado a esse proibicionismo. E vindo para o negócio mais moderno, a gente teve algumas revoluções psiquiátricas, como o dos inibidores de recaptação de serotonina e de
noradrenalina. Acho que a última revolução que a gente teve assim de explicações novas, de remédios novos, foi a do Prozac, mas desde então a gente está numa crise psiquiátrica, na qual a gente tem os mesmos princípios ativos de recaptação de serotonina e de noradrenalina, e também os GABAérgicos, mas apenas com menores efeitos colaterais. Em 40 anos de produção farmacêutica, a gente não tem novos remédios. Aí só tem remédios com menos efeitos colaterais. E aí agora a gente entra na modernidade, crise psiquiátrica. Porque se a gente tem esse arsenal farmacêutico de inibidores de recaptação, temos números cada vez maior de depressão e de suicídio e de esquizofrenia, né? Aqui no Brasil, São Paulo é a capital mundial do transtorno mental. Os dados indicam que é a capital mundial que mais tem transtornos mentais. E um estudo também da Inglaterra indica que o Brasil, proporcionalmente, é o país que mais tem depressão e ansiedade. Olha só que maravilha. E estamos nessa crise, eu acho que com a questão da pandemia ficou mais gritante ainda, né? O pessoal em casa sem Tem interação os humana. reforços sociais, né? Isso, ficou pior ainda, né? Reforço social, só os behavioristas online. Só que Sim. não. Mas Igor, aí, só complementando uma coisa que você falou, que a gente fala muito desse lance de, vai falar, né, vai citar assim no meio da nossa conversa, os receptores GABA, GABAérgicos e afins. E aí, só para o pessoal se situar um pouquinho, uma analogia muito interessante que a galera da farmácia gosta de fazer é a analogia da chave e da fechadura, né? Tipo, partindo do pressuposto de que o neurônio seria essa fechadura, esses neurotransmissores, eles seriam a chave. E aí, quando eles se conectam, é assim que a coisa basicamente acontece. Então, só para o pessoal visualizar melhor. E muito importante a gente... e muito importante a gente situar os contextos, né, que a gente está falando. Então, para o pessoal também pensar no contexto político, como que era discutir isso na década de 50, nos Estados Unidos, ou como que era discutir isso na década de 70 no Brasil, e aí, né, como que as coisas se davam. Mas é isso, muito legal. e uma coisa interessante é que o tratamento psiquiátrico que a gente tem não vou conseguir falar essa palavra, principalmente hoje, é muito lucrativo, no sentido de que Total. você tem pequenas doses ali ao seu dia, né, pequenas correções com remédio, e pouca interação humana. Se não me engano, É um tratamento muito caro para uma intervenção mínima, né? com intervenção mínima. Hoje a gente tem nas meta-análises que, por exemplo, a venlafaxina, um novo antidepressivo, tem uma eficácia de 50% a 60%, com efeitos colaterais que podem ir de 1% ali vai ter uma convulsão, uma galera vai ter alterações no peso, alteração no sono, e uma galera vai ter ideação suicida e crise suicida por usar um antidepressivo. Olha só que maravilha. E Parece uma piada de mau gosto, né? Mas it's real. e parece, os antidepressivos, eles tratam os sintomas da depressão. Você, ao tomar uma cápsula todo dia, no seu contexto ali, que pode ser um contexto terrível, um contexto desfavorável, eu tomar essa cápsula não vai mudar o seu comportamento. Exatamente. Nossa, eu amo essa frase de medicamento não altera comportamento, que é sobre isso, né? E tá tudo bem. Não tá tudo bem nesse caso. Não tá tudo bem. Tá tudo horrível. Mas é isso, tipo, é muito, muito legal você só fazer o tratamento medicamentoso, você tá tirando aquela coisa ruim, né? Tipo, do momento, aquele pensamento acelerado, aquele sintoma super ansioso. Mas e aí, quando não tiver mais, né, o tempo de ação, como é que a gente faz? E lembrando também que os antidepressivos, eles não são só usados para depressão, né? É usado também para outros problemas aí neurológicos, enxaqueca, toque também usa antidepressivo, epilepsia. Diversos outros problemas aí que a gente tem. E a gente chega em outro ponto da crise psiquiátrica, né? Que no artigo que a gente separou aqui para separar, fala que são três
três aspectos que a gente tem na psiquiatria que estão errados. Uma, a crise do diagnóstico, como é que um remédio que tem hipotetizado um princípio de ação funciona para um monte de coisa diferente. É doideira, né? Isso aí pode ser um indicativo que essa hipótese que a gente está botando nossa grana e a saúde das pessoas talvez não seja melhor. Então, primeiro, uma crise de diagnóstico, e aí a gente já vai para DSM, outras coisas, a Alice ficaria orgulhosa de ver a gente aqui, mas de a gente ter 400, 500 transtornos. Todo mundo aí que lê esse DSM se encaixaria pelo menos em um, não é mesmo? E aí, putz, talvez tenha uma coisa aí errada no diagnóstico, né? Crise de explicação, como é que um inibidor de recaptação de serotonina está sendo usado para toque, para enxaqueca, para depressão? Parece que tem um negócio aí parece que essa hipótese não. Nossa, sim, não corrobora, né? Ele não corrobora, né? E o terceiro tópico, né, depois de crise de diagnóstico, crise de explicação, é da capacidade terapêutica. Porque, por exemplo, com ansiedade, com tratamento de 1, 2 anos com antidepressivo, você, nas meta-análises, né, de 6 meses ali, você consegue reduzir a ansiedade até toda. Quando você está usando remédio, quando para, já é outra coisa, mas você pode voltar a ter ansiedade. Aí já fala com o negócio que a Raquel falou. Mas isso no melhor prognóstico possível. Mas tem alguns transtornos, como a esquizofrenia e depressão, no qual a eficácia, diferente da ansiedade, que pode chegar a 100% em 1, 2 anos, chega a 50%, a 60% no máximo, com efeitos colaterais gritantes, como que a gente já citou aqui. Isso. É muito importante frisar o que você falou, tipo, na melhor das situações, né? Na Tipo, melhor das hipóteses. levando em consideração que aquele remédio ali tá topadíssimo, tá incrível no sujeito. E aí, entrando efeitos colaterais, putz, a pessoa literalmente tá morta por dentro, né? Virou uma cápsula ali que tá viva, né? Tem o Olha o máximo de exagero. emoção negativa para não se matar, mas tá lá viva. É um negócio assim. Tira tudo que é de vida, né? Você perde tesão, você altera sua fome, altera o seu sono, o que é Nada, de sim. essencialmente humano, né? Pois é, e aí a gente lembra que em 1988, né, como o Igor falou, foi a última vez que a gente teve realmente um medicamento revolucionário aí, que foi o Prozac. E o que é que os psicodélicos têm a ver com essa isso, crise né? psiquiátrica, né? Acaba que, pelas pesquisas e as evidências mais recentes que a gente tem, é que os psicodélicos eles têm sido muito eficazes no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático, né? E também da depressão grave, que é aquela Resistente ao depressão que tratamento, né? costuma não responder ao tratamento e aos medicamentos. E principalmente com o uso do MDMA, né? Para o TEP, tem sido muito aí, como é que eu posso dizer, animador, que realmente a gente está tendo uma revolução nesse sentido, né? E a gente, pelo que a gente vê, é um cenário bem estagnado na questão de antidepressivos e tudo mais. E de não ter novos princípios ativos, né? Como a gente já falou, Principalmente isso. só tem menos efeitos colaterais, né? Então, o cara já introduziu isso, né? A gente tem essa crise tripla na psiquiatria, diagnóstico, explicação e terapêutica, e aí pode ser que a gente tenha, com os psicodélicos, um novo paradigma psiquiátrico, como a cara já adiantou, o MDMA, que não é bem o psicodélico, tem algumas propriedades diferentes, mas alguns encaixam nessa grande categoria. E não é só o uso indiscriminado de psicodélicos na sua casa, tem todo uso controlado, né? um uso controlado, né? Realmente cápsulas com ativo não é nada que você veja em festas, por exemplo, né? O uso indiscriminado, você está usando a substância, você não sabe quantos por cento da substância tem, dentre várias outras problemáticas aí que a gente tem. Então, por exemplo, quando você usa um antidepressivo, um ansiolítico, um anticonvulsionante, barbitúrico,
você usa num contexto na sua casa, né, de manhã ou de noite, que pode ser que seja um contexto assim totalmente desfavorável, um contexto ansiogênico, ou com muito estresse. Com a questão dos psicodélicos, tem toda uma nova maneira de pensar a saúde. Por quê? Como a gente já falou, né, um pouco dessa crise psiquiátrica, as explicações que a gente tinha eram meio que disfunções cerebrais que a gente corrige lá nos neurotransmissores, né, de maneira meio simplista. Do diagnóstico, a gente tinha categorias discretas ali que a gente usava o DSM, que ia para 400 transtornos, né? E a gente usava uma droga específica para tratar cada uma dessas coisas. Mas como a gente já falou aqui, cada uma dessas coisas parece ter algumas coisas que não estão corroborando, né? Disfunções cerebrais, a gente está conseguindo, está usando esses remédios, só que não está tendo resultado favorável. E, antes de entrar um pouco mais nisso, na ciência, o que a gente mais tem de evidência é meta-análise, que basicamente consiste em estudos de estudos, né, com fator ali estatístico. Mas essas meta-análises, elas geralmente acontecem em 6 meses de tratamento com antidepressivo com ansiolítico. E já tem estudos epidemiológicos que mostram que os efeitos de antidepressivo e de ansiolítico em anos é ainda menor. Olha que coisa, olha que coisa Como é que fica isso? Bizarra, né? bizarro, né? E ainda menor, com efeitos colaterais maiores. Então, porque o nosso corpo é dinâmico, né? É isso. Então, o Várias coisas custo-benefício ele não interagindo. tem sido tão interessante aí. Isso com a melhor evidência que a gente tem, que é a meta-análise. Olha que negócio, que a gente pensar a ciência, né? A melhor evidência que a gente tem, que é a meta-análise, parece que ainda não saiu bastante. Parece que a gente tem que ver outras coisas, como epidemiologia. Então, por isso que a terapia assistida psicodélica é tão diferente. Porque, em vez de pensar uma droga específica que você vai tomar em sua casa, talvez num lugar que tenha barulho, que tenha violência, a terapia assistida em psicodélico, por exemplo, do MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, que a Karen falou, são 15 sessões. O Eduardo Schimberg, que é um dos pesquisadores vanguarda do Brasil, ele compara esse tratamento para transtorno de estresse pós-traumático com uma cirurgia, porque você vai ter um momento ali intenso. Verdade. Até porque são com 2 profissionais, né? Acontece Isso. com 2 profissionais para que a pessoa tenha ali todo o apoio possível. É um setting totalmente assim controlado. A pessoa tá deitada, como ela se sentir mais confortável, ouvindo a música Com que ela música. goste, com música, vendada, né? Vamos Ser um pensar. momento bem introspectivo, então não é nada do que, assim, algumas pessoas mais conservadoras podem imaginar, né? Que vai ser, sei lá, uma rave, blá, blá, blá. Nossa, a gente pensar Imagina, né? música na terapia é um negócio que a gente ia atribuir para pseudociência, para um negócio mais... Mas parece que a gente está enganado. Total. Agora eu lembrei de uma frase do Choque de Cultura que eu não posso deixar de dizer aqui. Né? Qual é? Ah, clássico, clássico. Ambiente de música é ambiente de droga. É essa a frase? É essa a frase. Mas assim, Parafrase. mas assim, para explicar esse setting terapêutico, né, essa organização terapêutica que a Karen falou, o MDMA para transtorno de estresse pós-traumático são 15 sessões e apenas em 3 você usa o MDMA. Tem 2 antes, com 2 profissionais, na qual você fica ouvindo música e de olhos tapados. Isso é uma coisa interessante. De onde veio esse ouvir música e ficar de olhos fechados? Vem de um pesquisador chamado Stanislas Grof, que ele talvez seja a pessoa mais relevante viva na questão dos psicodélicos, que ele começou a estudar experiências religiosas, xamânicas, de yogis, de pessoal das artes marciais, o que tinha em comum em experiências que o pessoal via como transcendental, experiências de xamã que usava ayahuasca e que também não usavam, né? E parece que o que tinha em comum era a respiração e a questão da música. Olha que negócio incrível. E a nossa terapia hoje na psicologia, a respiração... Se apropriando disso, né? Tá se apropriando da respiração, mas a música ainda está muito negligente, né? Isso. A gente não consegue pensar um setting terapêutico de TCC que tenha música. É um negócio aberrante. Por mais que a gente esteja usando mindfulness, por exemplo. Mas, inclusive, o Grof, ele consegue
através de uma respiração chamada respiração holotrópica, induzir estados não ordinários de consciência sem psicodélicos. Olha que coisa incrível, né? Incrível, né? Por conta desse estudo que ele fez. E o setting é o mesmo da terapia assistida por psicodélicos. É música e respiração profunda, né? Você tem que hiperventilar na respiração. Hiperventilar, se a gente for pegar um CID-10, é uma doença. Então, olha como é um transtorno. Se alguém que É respira, isso. olha que diferença, né? Então, o setting terapêutico, né? Em vez de usar uma droga específica, você vai ter uma experiência intensa com um psicodélico e um tratamento holístico. Pô, falar tratamento holístico na psicologia é chamar Um crime, né? crime, mas parece que a gente está pagando com a língua agora, né? Porque as evidências agora, né, dessa terapia estilo psicodélico mostra para MDMA, para transtorno de estresse pós-traumático, uma eficácia muito maior do que o que a gente tem, com a melhor evidência que a gente tem, né, que é antidepressivo e as melhores terapias que a gente tem, TCC ou... Então, olha como a gente está pagando com a língua agora, né? Isso. Só uma coisa E importante, que eu acho que a gente acabou se passando aí, para pontuar, que você falou da respiração, né, hiperventilada e tal, e aí eu lembrei, tipo, não tentem isso em casa. Isso! Tem que ter uma coisa completamente assistida. controlada, isso. E o MDMA, né, vulgarmente conhecido como êxtase, cara, não. Essa é uma substância, né, tipo, não sendo o MDMA completamente controlado e, enfim, de acesso super responsável, é uma substância que você não sabe com que está misturado aquilo ali, que é totalmente desregulado, você não sabe como que vai se apresentar direito, com que aquilo está misturado, como que vai ser a dose. Então, por favor, não venha dizendo que a gente falou que isso funciona, viu? Fazer isso é que nem você pular de paraquedas, todo mundo fala que é uma experiência catártica, aí você vai lá e pula de paraquedas sozinho. Não, tá? Você tem que ser assistido. Essa metáfora quem faz é o Siddhartha Ribeiro. O psicodélico é que nem pular de paraquedas, tem que ser um negócio assistido. Tá? Muito obrigado. Só trazendo um ponto aqui, para sair um pouco, né, dessa coisa de transtornos e tudo mais, é que hoje também a gente já tem outros estudos na área com outras questões, né, como, por exemplo, anorexia nervosa, ao hábito de fumar, e outras coisas também, como, por exemplo, Alzheimer, né, que ainda carece de mais estudos sobre, com a psilocibina. Então, a gente vê aí que é algo que está para além de várias outras coisas que a gente acha que, enfim. Muito bem, cara. Não é só para transtorno de estresse pós-traumático. Psilocibina para depressão, para adicção em álcool, em cocaína. A gente tem para uma gama. Também tem estudos saindo com canabidiol e esquizofrenia, mas ainda estão em fases mais não estão tão sofisticados em aspecto de pesquisa, mas o FDA, né, que é tipo a Anvisa lá dos Estados Unidos, traz a terapia assistida por psicodélicos, a da psilocibina para depressão resistente e a de TEPT como breakthrough therapy, terapias disruptivas, revolucionárias, né? Com a significância estatística maior, na psicologia a gente está acostumado com a significância ali 0,5 em 50% a 60% das pessoas, e com tamanho de efeito 0,2, 0,5 assim por cima. Os dos psicodélicos né? se arrastando. Mas, Raquel, a psilocibina para depressão tem o tamanho de efeito 3. Sabe o que é isso? É um negócio esmagadoramente maior do que a gente tem na nossa evidência agora. Com MMDA é 2,5. Para a gente, o nosso tamanho de efeito alto é 0,7, 0,8. Isso chega a 3, 2,5. Ridículo, né, velho? É muito alto. Cara, não tem como fechar os olhos para isso, né, gente? Isso. Então, isso indo já para um tópico final, essas terapias ainda estão em âmbito de pesquisa, do MDMA da psilocibina já estão em fase final, daqui a 1 ano já deve sair terapia no exterior, daqui a 3 anos pode ser que chegue no Brasil, mas talvez essas terapias, não é a panaceia, não serve para tudo, tá? A gente, por exemplo, a esquizofrenia, a gente não tem
terapias, as tiras psicodélicas sejam tão boas, mas para transtorno obsessivo compulsivo, para depressão, né, essas substâncias psicodélicas, né, psilocibina, ketamina, ibogaína, né, que vem do sapo, e a ayahuasca, né, o DMT, tem se mostrado muito promissores, bem melhor do que a gente tem agora, e talvez sejam o futuro da saúde mental. Isso leva, indo para um tópico final, e considerações finais, questões éticas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de ayahuasca, né? Aqui é permitido o uso religioso, por isso que aqui é tão florescente a pesquisa com ayahuasca, né? É mais tranquilo de conseguir, tem menos trâmites legais para você fazer a pesquisa. E por isso a gente sabe que os xamãs ayahuasqueiros, eles, diferente do que a gente achava quando a gente proibiu os psicodélicos, não tem uma destruição dos neurônios. Na verdade, você tem uma ativação. E eles têm uma probabilidade menor de ter demências, como Parkinson e Alzheimer. Inclusive, as substâncias também servem para isso. É Né? incrível, né? Incrível, né? E a gente tem uma questão ética, porque está tendo uma corrida de propriedade intelectual, de patentes. Mas, por exemplo, o uso da ayahuasca está centralizado em povos tradicionais que manteram esse conhecimento, que antes era, era outsider na cultura ocidental, e hoje a gente está resgatando por conta deles. Mas, É isso. mas muitas indústrias farmacêuticas estão trazendo patentes sem consultar eles. E a ciência, às vezes se É uma compromete. certa apropriação cultural, né? Acho que essa é a palavra certa. Isso. E às vezes a ciência se compromete com coisas muito ruins, né? A gente já tem um histórico aí, né, de usar teste psicológico para apartheid. E será que a gente vai fazer essa ciência psicodélica passando por cima dos povos que manteram e que nos deram esse saber? E só acrescentando, nossa, isso do que Karen falou, né? De apropriação cultural, isso. E que o Igor, né, reforçou. E aí a gente vê que essas práticas antiéticas, elas se dão muito pela pressão cultural, né, do momento. Então a gente pode ver o caso da fosfoetanolamina, né, que era tipo a pílula do câncer. Sim, Tipo, sim, acho que isso foi 2015, né, por aí. isso, em meados de 2015. E hoje a gente vê, né, A a cloroquina. cloroquina, né, Cloroquina. a gente vive isso a todo momento, né, e é uma ignorância muito grande, enfim, é uma tristeza. Isso, e é isso, tipo, a história se repete, né? Tipo, E vamos vai se dando repetir muitas condições. vezes, não Isso, tenho dúvida então, disso. manter os olhos abertos, né? O Eduardo Sternberg, ele trouxe uma fala uma vez que eu fiquei, nossa, que legal que ele falou sobre pesquisar psicodélicos é praticamente um suicídio do seu trabalho, sabe? É, tipo, Suicídio as pessoas. profissional. Isso. As pessoas vão ver, tipo, a sua banca avaliadora vão ver, e a qualquer deslize ali, ela vai. Não, se aproxima muito ao uso da maconha com uso medicinal, né? Tipo, então, tem todo aquele viés social, do tipo, Isso. inadequado. Mesmo você com as melhores evidências, né, a gente, felizmente, tem profissionais aí muito preconceituosos e isso é muito triste. Isso. Nossa, aqui a gente vê de médico dizendo que o tratamento precoce para Covid é uma das melhores práticas. Chega a dar uma tristeza, né? Você vê que, pô, cara, o que é que você tá falando aí? Eu acho que no caso dos psicodélicos, indo mais para uma parte final, a gente vai ter que se adaptar para isso, porque senão a gente vai perder cliente, porque a gente vai ter ferramentas muito melhores e que a Muito gente melhor. não vai ter competência profissional por preconceito. E os médicos também, se eles não se adaptarem, vão perder clientes. Quem fala isso é o Siddhartha, né? Então, para psicologia, a gente nem pensa nisso, a gente não fala de psicodélico, a gente fala desse setting, não fala da respiração holotrópica, que talvez seja o futuro, né? E É isso. A gente ainda tem muita essa mentalidade da caixinha, né? Isso é bem limitante. Isso, mas é isso, não só enquanto profissionais da área, mas também quem consome tratamento, né? Ficar sempre atento, tipo, o que está sendo trazido aí, será que é interessante essa prática? Questionar o profissional que está aplicando aquilo ali é altíssimo, nota 10, fácil.
É isso, saber pesquisar também nos meios corretos, né? A gente sabe que com a internet aí a gente tem muita informação, mas acho que mais a metade é descartável, então Mas é importante isso, a gente gente. estar aí Para encerrar, ligada. um grande resumão é que os tratamentos que a gente tem atualmente para boa parte dos transtornos mentais estão se mostrando uma crise. Na melhor das hipóteses, eles são parcialmente bons, e a gente tem uma alternativa muito valiosa nas nossas mãos, e o que é que a gente vai fazer com isso? E é isso. Para encerrar... Tchau, gente. Pesquisem, vamos lá. Evidências, tudo. Brincadeira. Mas sejam criteriosos. É isso, pessoal. Pesquisem. Vão além do que parece estar posto aí. E é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau.